uma região no momento muito seco. Desde que quando a gente começou a subir para fazer a vigília, esse fogo não saiu deste local. Isso não estou dizendo que é um mistério, nada, mas nos chamou a atenção. Por quê? Se vocês observarem, o fogo está só no mesmo local, no meio da árvore. Pela lógica, esse fogo já teria pegado, a árvore teria pegado fogo em tudo, caía alguma faísca no chão, o mato está todo seco, todos estão vendo isso, e não sai disso aí. Faz mais de 4 horas, e você vê, continua esse fogo misterioso. Mais um caso, mais uma história dessa cidade cercada de mistérios. E se o assunto é extraterrestre, não podemos esquecer de um dos mais famosos lugares do Brasil onde os ETs podem ter pousado. Varginha, claro, no sul de Minas Gerais, que teria sido o município escolhido pelos aliens há mais de 20 anos. Mas a história ainda está viva nas ruas da cidade. Localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, Varginha já foi apontada como a 7ª melhor cidade do Brasil para se viver. O município de 130 mil habitantes se destaca principalmente pela produção e exportação de café. Mas se tornou famoso mesmo por outro motivo. Um caso cercado de muito mistério. O suposto aparecimento de criaturas alienígenas. Nas ruas e praças da cidade, os ETs estão por toda parte. Aqui tem até uma caixa d'água em forma de nave espacial. O chamado incidente de Varginha aconteceu há quase 20 anos. As informações que nós temos de fontes fidedignas é de que o governo brasileiro, os militares brasileiros já tinham sido avisados da proximidade desses objetos e eles já estavam monitorando esses objetos, né, através do SINDACTA e através da nossa tecnologia, né. Segundo relatos de moradores, a criatura de olhos vermelhos esbugalhados, pele marrom, braços longos e finos e forte mau cheiro teria pousado na cidade no dia 20 de janeiro de 1996. Os caseiros desta fazenda acordaram assustados durante a madrugada. O seu José Castilho é o proprietário da fazenda e chegou aqui na manhã seguinte e encontrou os caseiros meio apavorados, seu José Castilho? Apavorados, é. E as cercas do pasto estavam arrebentadas. O que eles falaram para o senhor? Então eles me falaram que de madrugada o gado ficou agitado, correndo de um lado para o outro no pasto, e a esposa do caseiro saiu aqui fora e viu um farol andando no pasto, um farol grande, que andava meio flutuando no pasto. Como se estivesse sobrevoando. É, como se estivesse sobrevoando. Era um sábado, por volta das 3h30 da tarde, e a Kátia estava voltando para casa depois do trabalho, junto com outras 2 amigas. Elas decidiram cortar caminho por este terreno baldio, e quando passavam por aqui, foi que avistaram a estranha criatura, que ficou conhecida como o ET de Varginha. Como é que tudo aconteceu, Kátia? Então, estava eu, Liliane e a Valquíria. Eram umas 3h30 da tarde. Aí aqui não era esse terreno fechado, né? Era aberto, bem aberto mesmo, um trio bem aberto. E aí tava sol, tava um dia normal. E passando por aqui avistamos uma coisa estranha. Onde? No muro, encostado no muro. Ali naquele canto? Isso, naquela pintura branca lá. O episódio mudou por completo a vida de Kátia. Na época, ela ficou tão abalada que se separou do marido e perdeu o emprego. Mas a identidade da criatura que ela afirma ter visto não é o único mistério dessa história. Você prestou algum depoimento? Polícia? Foi ouvida? Não. Nunca foi procurada? Não. Tem umas coisas também que eu não posso estar falando, entendeu? Mas Que coisas, por quê? Não, tem coisas assim que não é legal eu estar assim, pronunciando, estar falando muita coisa a respeito disso. Entendeu? Eu falo até onde eu posso. Porque alguém te proibiu de falar? Não. Normal. Mas não entendi por que eu falo até onde eu posso. É porque tem coisa na vida da gente que você não pode estar assim, né? Abrindo assim. Relacionada ao que você viu aqui?
é assim. Tem coisa assim que é bom assim, até onde eu posso ir eu vou. Pra lá eu já fico mais na minha, mais reservado, porque tem coisa que eu não tenho como eu falar. Alguém te ameaçou? Não, de espécie alguma, de jeito nenhum. Não tô bem. Qual o seu sentimento voltando aqui nesse local agora? Eu vou te falar, vou ser sincera, péssimo. Muito ruim mesmo. Dá a impressão assim que eu tô vivendo. Às vezes as pessoas podem até não acreditar, mas dá a impressão que eu tô vivendo tudo de novo. Entendeu? Acho que é por isso que às vezes assim eu fico. Assim, eu me evito de vir aqui, porque aqui eu tô conversando com você, eu tô trêmula. Entendeu? Tô trêmula, eu tô assim. Não sei. É muito ruim. Outro episódio que chamou muito a atenção foi a morte de 4 animais no zoológico de Varginha. A gente teve acesso aos laudos da necrópsia feita nos animais e o que mais chama a atenção é que em todos eles os intestinos apresentavam alterações. Então aqui, ó, veado catingueiro, intestino necrosado com ulcerações, a jaguatirica, intestino em processo degenerativo e necrótico, e a anta, intestino necrosado. O Exército abriu uma sindicância para apurar as histórias contadas pelas testemunhas. Há quem diga que pelo menos 2 criaturas teriam sido capturadas e levadas para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a 35 quilômetros de Varginha. Na época foram feitas gravações com os militares que participaram da operação, com alguns militares que participaram da operação. E essas gravações são guardadas a 7 chaves e quem sabe um dia, só com a autorização dessas pessoas, elas poderão ser divulgadas. Os supostos alienígenas teriam ficado apenas algumas horas aqui. De acordo com testemunhas, as criaturas foram levadas para a Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Na época, o Exército determinou a abertura de uma investigação. O inquérito policial foi concluído cerca de 1 ano depois. A Unicamp sempre negou estas informações. E para os militares, o ET de Varginha nunca existiu. O suposto extraterrestre era, na verdade, um morador da cidade conhecido como Mudinho. Ele teria problemas mentais e costumava andar pelas ruas agachado, mesma posição em que o ET teria sido visto em uma das aparições. Versão confirmada por este sargento da reserva, que era motorista do Exército na época. Coincidentemente tinha viatura nossa também em Varginha nesse mesmo dia, mas não chegou nem no local do ET. Quem foi chamado foi o bombeiro de Varginha, que foi resolver isso lá em Varginha, e depois aí foi levantada a hipótese que eles tinham sido trazidos para ESA. Aí veio todo mundo para cá achando que tinha trazido realmente para cá. Mas não veio? Não veio. Aí juntou reportagem, ufólogos do mundo inteiro e tentou descobrir essa história aí, que foi uma história inventada, né? Só que deu uma repercussão muito grande porque é confirmar aí, mas não teve ET não. Tem ET não? Não teve. Nunca teve? Nunca teve. Mas quem viu de perto os supostos alienígenas garante. As criaturas não se pareciam em nada com o homem apontado pela investigação como sendo quem as testemunhas teriam visto. A gente sempre via ele próximo ao bairro onde eu morava, né, que agora eu não moro lá. E ele pedia às vezes cigarro, porque ele não fala, mas ele faz gestos. Não era ele que você viu? Não era ele. Talvez até se Isso fosse você tem ele, certeza? Absoluto. Se fosse ele, eu ia dar a mão pra ele e falar, sai do sol, né? Você tá aí, o que você tá arrumando aí, tal. Não era ele. Não era ele, não tinha nada a ver com ele. Ele é branco, ele fica agachado em cima, a posição que a gente viu, ele não fica. É outra posição que o bicho estava, que a criatura estava. Se fosse ele, eu falava pra todo mundo, eu vi ele. Porque aí a história acabava. Não ficava 20 anos isso, entendeu? Não era ele, certeza. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar em Brasília e, segundo a juíza responsável, foi arquivado por falta de elementos para a denúncia. Mas os estudos realizados por um grupo de ufólogos chegaram a outra conclusão. A grande verdade é essa. Houve uma investigação, ela teve algumas falhas? Teve, mas ela procurou ser o mais séria possível e a conclusão que nós chegamos é essa. É fato, houve, ou desceu, ou caiu, ou foi derrubado uma nave naquela região, os seres se espalharam pela região, foram perseguidos, monitorados pelo Exército, foram capturados,
alguns mortos, alguns vivos. Esse número nós não sabemos exatamente quantos foram. Quem disser que sabe está chutando. E nós temos hoje certeza absoluta que nós não conseguimos nem 40% do que aconteceu. Em termos de informação, nós não conseguimos levantar nem 40% do que aconteceu. No próximo bloco, a vida em Marte. A NASA descobre água salgada no planeta vermelho, que permitiria a proliferação de bactérias. E a resposta final para a pergunta: os ETs realmente existem? Quando o assunto é extraterrestre, Marte é o planeta que mais chama a atenção no espaço. A proximidade com a Terra levanta a hipótese da existência de algum tipo de vida no planeta vermelho. E a descoberta de água por lá deixou os cientistas em alerta. No final de setembro, a NASA anunciou que o bem mais precioso para a vida está presente em Marte. Liquid water has been found on Mars. A água lá salgada flui durante os meses de verão, mas não é cristalina como na Terra. A descoberta também pode ajudar e bastante futuras missões ao planeta vermelho, já que água potável e combustível poderiam ser extraídos dessa mistura. Por isso, a NASA quer enviar astronautas americanos para o planeta até 2030. Mas o mais importante, com água é possível existir vida em Marte, mesmo que seja apenas de micróbios. Pesquisas mostram que bilhões de anos atrás, Marte tinha mares e lagos como os da Terra. Não se sabe por que tudo desapareceu, mas será que seria um aviso para o que pode se tornar também nosso planeta? A vida microbiana, como bactérias, foi a única que existiu na Terra durante 3 bilhões de anos. Só depois que apareceu a vida mais complexa. A gente sabe, através de modelos, que deve ter bastante água líquida no subsolo de Marte. O Documento Verdade teve acesso aos arquivos secretos da aeronáutica. Eles mostram as investigações de 5 décadas de monitoramento do espaço aéreo brasileiro. E nesse controle aparecem citações sobre os OVNIs. Ao todo, 4.000 páginas de revelações surpreendentes. Relatórios, fotos e vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Informações confidenciais feitas por pilotos e controladores de voos durante os últimos 50 anos. Provas que fazem parte dos arquivos secretos das Forças Armadas, liberados pelo governo após uma exaustiva batalha dos ufólogos. Esses documentos comprovam, sem a menor dúvida, que os militares brasileiros investigaram discos voadores em várias fases da história da República. E não só isso, comprova que eles registraram a existência dessas naves de forma material atuando em nosso país. Ademar Givaer é um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, admirado por especialistas no tema em todo o mundo. Foi a ele que o governo entregou o dossiê secreto dos militares sobre avistamentos de naves espaciais nos céus do país. O que você vai ver agora é apontado pela aeronáutica como evidências concretas de visitas alienígenas em espaço aéreo brasileiro. Esse documento do Comando de Defesa Aeroespacial relata a ocorrência de um avistamento em Manaus no dia 4 de julho deste ano. Segundo o relatório, uma operadora do aeroporto militar Ponta Pelada teria visto um objeto sobrevoando a cabeceira da pista. Ele ficou parado no ar aproximadamente 5 minutos e depois simplesmente desapareceu.
O documento ainda mostra que todo o evento foi gravado por um celular. Essas seriam as supostas imagens do OVNI.